Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar de um jogaço. Realmente o Palmeiras fez uma virada histórica e venceu o Botafogo por 4-3 no que para mim foi o grande jogo desse ano e desse Campeonato Brasileiro. Realmente um jogo muito emocionante, um jogo que poucas vezes na minha vida eu vi. O Palmeiras inicialmente no jogo ele começou muito mal, o Botafogo ele começou dominando totalmente as ações. O Botafogo ele tinha todas as oportunidades, o Palmeiras praticamente não tinha o que fazer, estava meio parecendo encurralado dentro do campo. Parecia questão de tempo para o gol do Botafogo sair, e foi o que realmente aconteceu. O Botafogo consegue abrir o placar depois de já ter dado alguns sustos no Palmeiras, inclusive com uma bola na trave do Tietê. O Botafogo vai lá e abre o placar. O Palmeiras parecia extremamente apático, não conseguia demonstrar uma reação, não conseguia esboçar que iria fazer nada de diferente. Estava um time extremamente apático mesmo, até que tomou o segundo gol. Foi realmente um golaço do Tietê. A partir daí eu vi que o Palmeiras sentiu muito. Se o Botafogo quisesse, teria saído com pelo menos uns 4 ou 5 só no primeiro tempo, de tão grande que foi a vantagem do Botafogo perante o Palmeiras. O Botafogo estava realmente com uma intensidade de jogo muito maior, parecia que estava em outra sintonia em relação ao Palmeiras, até que finalmente conseguiu o terceiro gol. Realmente ficou uma distância de 3-0, parecia que o Palmeiras não conseguia se encaixar, parecia que os três zagueiros não estavam funcionando, parecia que seria uma daquelas noites em que tudo dá errado para o Palmeiras. E, consequentemente, o Palmeiras daria adeus à briga pelo título. Ficaria muito difícil. Para você ter uma noção, só nesse primeiro tempo, o Botafogo teve 15 chutes contra apenas 2 do Palmeiras. Para você ter uma noção da disparidade que foi esse primeiro tempo. O Botafogo realmente dominou de ponta a ponta. E aqui eu falo sem exagero nenhum. Se talvez poderia ter saído com 5 ou 6-0 e seria pouco até por tudo que produziu o Botafogo. Realmente, um primeiro tempo do Botafogo impecável, não tem nem o que falar. Em relação ao Palmeiras, um Palmeiras extremamente abaixo. Para falar a verdade, fazia tempo que eu não vi o Palmeiras fazer um tempo tão ruim quanto o Palmeiras fez esse primeiro tempo contra o Botafogo. Eu, particularmente, desde que o Abel foi contratado, eu não me lembro de um primeiro tempo tão abaixo do Palmeiras. Porém, no segundo tempo, tudo se inverteu. E nisso a gente tem que destacar um nome que foi extremamente especial e, na minha visão, foi o jogador que conduziu o Palmeiras para essa virada. Foi o Endrick. Realmente, o garoto de apenas 17 anos chamou a responsabilidade para ele e foi lá e marcou o primeiro gol, numa jogada individual, mas uma jogada individual de um jogador que você vê que tem futuro, que vai ser craque. Não à toa o Real Madrid pagou o que pagou, não à toa ano que vem ele já estará jogando no Campeonato Espanhol, porque realmente ele é muito diferenciado, é um jogador muito acima do normal. Ele numa jogada individual vai lá, corta toda a defesa do Botafogo praticamente sozinho e marca o primeiro gol do Palmeiras. Esse primeiro gol que dá uma animada no Palmeiras. O Palmeiras faz esse primeiro gol bastante rápido, por volta dos 4 minutos do segundo tempo, que dá aquela animada no Palmeiras. E a gente percebe o Palmeiras melhor também, porque o Abel ele opta por deixar o Gustavo Gomes na lateral e adianta um pouco o Mike, que se provou ser uma decisão muito inteligente e muito acertada, porque a partir daí tudo que não estava funcionando no esquema tático do Palmeiras passou a funcionar. Aí o Palmeiras, quando parecia que já ia se encaixar, temos um lance capital dentro do jogo, que foi a expulsão do zagueiro do Botafogo. Eu estava vendo alguns comentaristas falando tudo que talvez a expulsão tivesse sido injusta, mas para mim foi totalmente justa. E não estou falando aqui porque eu sou palmeirense, eu estou falando realmente porque, pelo que eu enxergo de futebol, para mim, o zagueiro do Botafogo foi com força desproporcional e ele, na minha visão, não visou a bola. Tanto que ele dá um chute na barriga do Breno Lopes. Ele, na minha visão, em momento nenhum, ele foi visando a bola. Ele foi visando apenas parar a jogada, parar o jogador e deu um chute na barriga do Breno Lopes. Para mim, a expulsão é mais do que merecida. Tanto que o juiz vai para o VAR, analisa o lance
e dá o cartão vermelho, o que prova que, após passar por uma análise, ele tomou a decisão mais correta. E, na minha opinião, não há o que se discutir, muito embora muitas pessoas estão tentando criar polêmica em cima disso, como se o Botafogo estivesse sendo prejudicado, não é assim que eu enxergo. Eu quero lembrar mais uma vez que essa minha análise não se deve ao fato de eu ser palmeirense, porque se tivesse sido um lance que não fosse para expulsão, eu viria aqui e falaria sem problema nenhum, porque para mim o que importa é que esteja justo e que o que eu estiver vendo é o que eu falo aqui. Então, independente do time que eu torço, eu sempre busco ser o mais correto possível nas minhas análises. Então, para mim, a expulsão foi totalmente merecida e essa expulsão mudou bastante a configuração do jogo, porque a partir de agora o Palmeiras tinha um a mais, pôde se soltar e com a entrada do Rony o Palmeiras ganha mais um atacante e que dá uma mudada no jogo. Aí, a partir disso, logo depois dessa expulsão, ainda nós tivemos um outro lance que, na minha visão, também foi capital para o jogo. Para você ter uma noção de como esse jogo foi emocionante e foi inesquecível. Olha quanta reviravolta que aconteceu. Porque no lance seguinte da expulsão, o Tiquinho Soares sofre um pênalti do Rony. Aí, a partir disso, o jogo estava 3-1. Caso o Tiquinho Soares conseguisse converter o pênalti, acabou o jogo. 4-1, o Palmeiras não buscaria. Até pela questão anímica, o Palmeiras não teria como estar buscando um 4-1. Se eu não me engano, faltava, com os acréscimos e tudo, deveria ter mais uns 20 minutos de jogo, mais ou menos isso. Só que o Everton, provando que toda grande equipe começa por um grande goleiro, e o Everton é um dos maiores goleiros que nós tivemos na história do Palmeiras, e olha que o Palmeiras já teve grandes goleiros, mas o Everton tá nesse time dos melhores goleiros da história do Palmeiras, foi lá e pegou o pênalti. Pênalti mal cobrado pelo Tiquinho Soares, mas de qualquer forma o Everton foi lá e fez a parte dele e pegou o pênalti. A partir daí o jogo muda de configuração mais uma vez, porque o Endrick faz uma jogada, apesar dele ter 17 anos, ele parece ser um jogador extremamente experiente, isso que é o mais legal de ver o Endrick jogar. É uma pena que ele vai ficar tão pouco tempo no Palmeiras. Eu até, depois desse jogo, até eu pensaria em estender o contrato, mas eu creio que não deva ter essa possibilidade, por pelo menos mais um ano, mas eu acho que o Real Madrid, vendo o que ele está jogando aqui no Palmeiras agora, eu creio que o Real Madrid vai querer levá-lo já assim que possível, porque tá bem interessante ver o Endrick jogar agora que ele tá como titular. E o que me dá a impressão que talvez o Abel tenha errado em tê-lo poupado muito, tê-lo não ter deixado ele desabrochar tão bem quanto ele gostaria, porque ele já tinha futebol para ser titular há mais tempo do que ele já está. Nesse segundo gol em específico, ele mostra ser muito experiente, porque ele recebe uma bola que sobra, ele poderia chutar, era o instinto natural de 99% de jogadores, mas não, ele fingiu que ia chutar, dá um corte no zagueiro do Botafogo e chuta logo em seguida. Então, realmente, a bola vai no cantinho do goleiro, um golaço, que a partir daí o Palmeiras foi com tudo, porque o Palmeiras com um jogador a mais, com toda a moral que tinha por estar jogando todo o segundo tempo bem melhor do que o Botafogo, pelo pênalti que o Everton pegou. Então, o Palmeiras realmente estava com muita moral naquele momento. E a partir daí o Palmeiras foi lá na raça e conseguiu esse terceiro gol. Terceiro gol marcado pelo Flaco Lopes, que foi colocado para aproveitar essa estatura dele nessa bola aérea, e deu certo. Mais uma vez, parabenizar o Abel Ferreira, que é incrível como ele acerta nas substituições, como ele tem noção do jogo. Ele realmente é inacreditável. Ele, na minha visão, eu tô para dizer que, apesar dele ter 3 anos no Palmeiras, para mim, dos técnicos que eu vi, é o maior técnico da história do Palmeiras, sem sombra de dúvida. Sendo que eu gosto bastante da trajetória do Felipão, sou bastante fã do Felipão, gosto da trajetória que o Luxemburgo fez pelo Palmeiras também, mas, na minha opinião, o que o Abel trouxe para o Palmeiras, eu nunca tinha visto na minha vida. Esse negócio de ética de trabalho, de você não se deixar abater nas adversidades, de você ter sempre um plano para os momentos difíceis,
são coisas que a gente pode levar até para a nossa vida cotidiana, não só para o futebol. São realmente exemplos que eu busco levar para a minha vida, porque realmente, mais do que um treinador, o Abel é um grande ser humano. Eu tenho muita admiração por ele. Mais uma vez ele acertou, o Breno Lopes foi lá e fez o terceiro gol. Aí, quando já meio que parecia que o empate já seria algo histórico, um feito espetacular, de você estar perdendo por 3-0 no primeiro tempo, ter sido totalmente anulado no primeiro tempo, ter jogado talvez o pior primeiro tempo dos últimos 3, 4 anos do Palmeiras, e mas ainda os deuses do futebol tinham mais uma surpresa guardada para o fim do jogo. Porque no último lance do jogo, o Rafael Veiga vai lá, cobra uma falta e o Murilo entra e marca o quarto gol. A partir daí, realmente não tem mais o que falar, porque, olha, eu sou palmeirense, mas eu acho que eu nunca vi uma virada tão espetacular como essa. Eu não me lembro. Eu estava até tentando buscar pela minha memória, mas talvez a última virada que eu tenha visto que foi mais ou menos parecida com essa foi aquela do Flamengo contra o Palmeiras no antigo Palestra Itália, ainda com aquela com que o Euler, se eu não me engano, faz 2 gols em 2 minutos e o Palmeiras se classifica para a final. Não sei se era da antiga Mercosul ou se era da Copa do Brasil, mas foi algo assim, que o Palmeiras estava empatando por 2-2, se eu não me engano, até os 40 e poucos, e o Euler foi lá e fez 2 gols. É mais ou menos assim. Muito embora eu achei essa até mais emocionante por toda a dramaticidade de ser praticamente uma final de campeonato, porque se o Palmeiras perdesse, já poderia ter dado o adeus ao título. Então foi um desses momentos aí extremamente gratificantes, são desses momentos aí que a gente fica muito orgulhoso de ser palmeirense, porque realmente é bem bacana, né? Principalmente eu que sou um grande apaixonado por futebol, muito apaixonado pelo Palmeiras, esse momento eu tenho certeza que eu vou estar levando ele para o resto da minha vida, porque foi um momento extremamente emocionante. Eu nem me lembro da última vez que eu fiquei tão feliz com um jogo de futebol. Talvez tenha sido naquele gol do Breno Lopes em 2020, que deu o título do Palmeiras depois de 21 anos da Taça Libertadores. Mas esse jogo realmente vai ficar para sempre marcado na minha memória e eu vou contar com muito orgulho aí para as pessoas tudo o que aconteceu, a forma que foi e a felicidade que eu senti, porque é bem, bem bacana e o futebol nos proporciona também essas alegrias. Dá muito orgulho nesse momento de ser palmeirense e ver como os jogadores jogaram com raça hoje. Então é isso. O vídeo de hoje é praticamente uma celebração aí, porque foi uma emoção muito grande, foi bem, bem bacana mesmo. E é algo que eu vou lembrar para o resto da minha vida como um dos grandes momentos, uma das grandes felicidades que o Palmeiras me proporcionou. Então é isso aí, gente. Agora eu quero saber um pouco da sua opinião. O que você achou dessa vitória? Lembrando que o Palmeiras agora está só a 3 pontos do líder Botafogo, muito embora tenha um jogo a menos, mas agora, sabe quando a gente começa a sentir aquela atmosfera positiva em relação a título? É o que eu estou começando a sentir agora, porque o Palmeiras está com a moral lá em cima e o Botafogo está com a moral aqui embaixo. Então eu creio que o título cada vez mais é um sonho possível e que a gente tem que acreditar, porque o time hoje provou que o Palmeiras nunca está perdido. O jogo só acaba quando termina, o campeonato só acaba quando termina. Então vamos acreditar até o final, porque eu tenho certeza que a gente pode ter uma felicidade muito grande, porque se o Palmeiras for campeão desse brasileiro, talvez vai ser o brasileiro mais improvável e mais emocionante da história do Palmeiras, da história centenária do Palmeiras. Então eu quero saber um pouquinho da sua opinião, o que você achou, qual foi a sua emoção. Conta para mim nos comentários que eu estou bastante curioso para saber o que vocês acharam do jogo. Pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.